Integral por substituição, né? Então, vamos lá. Geralmente, integral por substituição, a primeira coisa que você tem que fazer ao olhar para a função, para integral, é chamar uma parte da função de u. Qual que é o truque? Geralmente, o u vai ser aquele cara que tem um expoente maior. Aquele cara que tem um expoente maior, nesse caso, seria o x², ou geralmente ele vai ser o argumento da função. Por exemplo, se for uma função seno, cosseno, geralmente ele vai ser o argumento dessa função. E aí eu tenho que perceber o seguinte: depois que eu escolhi o meu u, vamos deixar ele aqui separado. U vai ser igual a quem? O meu u vai ser igual a x². Qual é o próximo passo? Você derivar o x² em relação a x. Então vai ficar du sobre dx igual. A derivada de x² é 2x. Portanto, e sempre na integral por substituição eu vou ter que separar, ou seja, isolar o meu dx. Então, meu dx vai ser igual, isolando aqui o dx nessa equação, dx vai ser igual a du sobre 2x. du sobre 2x. Na realidade, o que eu fiz? Eu multipliquei em forma de cruz e depois isolei normalmente o dx. Depois feito isso, agora é só colocar na integral. Então, a integral, vou manter o meu x vezes o cosseno. Agora eu não vou chamar x², eu vou chamar u. Cosseno de u, né? Cosseno de u igual a dx. Só que dx, quem que representa o meu dx? O meu du sobre 2x, não é? Então, dx vai ser igual a du sobre 2x. E aqui, se você reparar, eu posso cancelar esse x com esse x. Multiplicando e dividindo, cancelei. Então, de modo geral, aqui vai ficar como? Se você reparar bem, du sobre 2 é a mesma coisa de du multiplicado por meio. Então, eu jogo esse meio para fora da integral. E agora eu faço a integral do cosseno de u. Du, ou seja, a minha integral ficou simples, né? Porque eu sei agora quem que é a integral do cosseno de u. Então, isso vai ser igual a meio vezes a integral do cosseno é seno. De u, quem que é u? O u eu chamei de x², então eu só repito. x², né? E é dessa forma. Mais uma constante aqui. Certo? Então, feito isso, próximo exemplo. Esse exemplo aqui, geralmente, a maioria das pessoas resolvem por substituição, mas tem uma regrinha por substituição bem específica nesse caso, que você não precisa fazer toda essa conta. Qual que é a regra? A integral de e elevado a alfa vezes x, dx vai ser igual a 1 sobre alfa vezes e alfa x mais a constante. Pergunta, quem que é o meu alfa aqui nessa expressão? O alfa vai ser o número que está multiplicando x, então o meu alfa aqui seria o 5, né? Então, pela regra, isso vai ter que ser igual a 1 sobre alfa. Quem que é alfa nessa equação de e elevado a 5x dx? O 5, né? Então, 1/5 de e, vou repetir o meu e, alfa vezes x. Alfa vezes x é 5x, mais a minha constante. Tá aí, ó. Simples, né? Nem precisei utilizar a regra de substituição. Nesse caso, nesses 3 casos que vai suceder aqui, são casos específicos, né? Que não precisa você utilizar a substituição, só se você quiser. Então aqui vai ser a mesma coisa. Tem uma regrinha que permite calcular. Ela diz assim, a integral do cosseno de alfa vezes x dx tem que ser igual a 1 sobre alfa
vezes, opa, repetir o cosseno. A integral do cosseno vai ser o seno, né? O seno de quem? O seno de alfa vezes x, mais a constante. Essa é a regra. Então, nesse caso aqui, temos um cosseno, né? Então, pela regra, isso vai ser igual a 1 sobre alfa. Quem que é o alfa na minha equação? É o 2, né? Sempre o número está multiplicando x, então meu alfa vai ser o 2. Então, vai ficar meio vezes. Então, integral do cosseno vai ser o seno, né? Pela regra. Seno de quem? De alfa vezes x. Quem que é alfa? É o meu 2x, eu vou só repetir. Mais a constante. Tá aqui, nem precisei utilizar o método da substituição, mas nesse caso aqui é um caso específico. Aqui também é um caso específico, tem a mesma regrinha. O que que muda? A regra é a seguinte: a integral do seno de alfa vezes x dx tem que ser igual a 1 sobre alfa vezes. Aqui você pode colocar menos cosseno de alfa vezes x. Agora que eu percebi que aqui tem um c no lugar de ser o alfa, né? O x no caso. Então, foi mal. Então, alfa vezes x. Então, aqui é a mesma coisa, né? Mas isso aqui também, essa regrinha pode ser escrita da seguinte maneira, né? Eu posso colocar esse menos aqui na frente desse cara. Então, a regra fica basicamente a seguinte: cosseno de alfa vezes x. Na verdade, o que eu fiz foi só fazer a regra de sinal, né? Menos com mais vai dar menos. Beleza. E aqui nessa nossa equação, quem está fazendo o papel de... no caso aqui vai ficar menos, já vou colocar menos aqui. Quem está fazendo o papel de alfa? O 3, né? Então, o 3 é o nosso alfa. Isso vai ser igual, né? A quem? A integral, pela regra, né? A integral do seno vai ser menos cosseno. Coloco o cosseno aqui. De quem? De alfa vezes x. O alfa é o 3. Repito, o x mais a constante. Tá aí a nossa resposta. Então, aqui, esses três casos específicos em que eu não preciso utilizar a substituição para resolver. Por meio dessas regrinhas, dessas regras básicas, né, eu consigo achar mais facilmente a integral sem utilizar o método da substituição. O método da substituição consiste basicamente nessa regra. Derivo o meu du em relação a dx, depois isolo e faço a integral.